conversa com o Dr. Francisco Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos, um torrense, uma conversa em que abordaremos, digamos, o seu percurso profissional e pessoal, as funções que desempenha atualmente e diversas questões relacionadas com essas mesmas funções. Começava por perguntar ao Dr. Francisco em que circunstâncias é que assumiu as funções de bastonário da Ordem dos Psicólogos. Eu estive ligado à criação da Ordem dos Psicólogos. Era um anseio da classe há muitos anos. Tinham existido várias tentativas de criar a Ordem. Criámos uma associação com esse objetivo. O único objetivo era criar a Ordem dos Psicólogos. Foi uma associação liderada pelo professor Telmo Mourinho Batista, que foi o primeiro bastonário da Ordem, e eu fiz parte dessa direção da associação, desde o princípio, e estivemos 7 anos nisso. E, portanto, foi assim que fui aí parar, porque depois, entretanto, precisamente por também iniciativa do Telmo, foi ele que me diz e que me lança o repto de me candidatar a bastonário. Tomei uma decisão já perto do final desse mandato, de avançar para uma candidatura, e desde essa altura fiz um primeiro mandato e candidatei-me agora recentemente, recandidatei-me para fazer um segundo mandato. Portanto, desde dezembro de 2016 que estou como bastonário. E que balanço é que faz dessa experiência? É verdade que é uma função que traz um conjunto de coisas que são boas, tem permitido construir muito, tem permitido ver mudanças na profissão, ver mudanças na forma como as pessoas olham para a profissão, como as políticas públicas já mudaram neste espaço de existência da Ordem, por causa da existência da Ordem. Ou seja, nós conseguimos mesmo ver que muita coisa aconteceu porque a Ordem existe e, portanto, eu tenho uma satisfação grande com o trabalho realizado, seja das equipas que fiz parte, seja destas equipas que lidero. Perguntava então ao Francisco quais são os principais desafios que neste momento a Ordem dos Psicólogos tem em mãos. Como a Ordem dos Psicólogos está ao serviço das pessoas, os principais desafios são também os grandes desafios sociais que toda a população está sujeita, particularmente agora esta crise pandémica que todos estamos a viver, e isso tem realmente nos consumido muito do nosso tempo e investimento. Mas aqueles grandes desafios sociais, muito ligados, aliás, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são também os nossos grandes desafios. São essas áreas que têm que ver com o contributo para uma saúde mais acessível para todos, com educação e mais inclusão, mais justiça. São áreas onde os psicólogos trabalham, e onde os psicólogos e a psicologia, enquanto ciência, têm um contributo importante a dar para melhorar as condições de vida das pessoas, o bem-estar e aquilo que, no fundo, acaba por contribuir para uma sociedade mais coesa. Relativamente à pandemia, acha que, neste momento, a pandemia está a ter um impacto muito forte em termos psicológicos na população, e, se for possível, especificar na população do concelho? A investigação que demonstra que, de uma forma geral, está a haver um impacto considerável. Os estudos têm variado um pouco, mas todos apontam para uma percentagem muito grande da população a sofrer do ponto de vista psicológico. Sempre aqueles que estão mais vulneráveis são as pessoas que também nestas alturas acabam por sofrer mais do impacto psicológico. E toda a investigação tem apontado para impactos grandes em idades diferentes, mas voltando às populações mais vulneráveis. Se nós encontramos nas pessoas, por exemplo, mais idosas, mais isolamento, mais solidão, por via dos confinamentos, isso significa que elas ficam colocadas numa situação mais vulnerável. E porque, provavelmente, algumas delas também já terão algumas chamadas comorbilidades, estão em maior risco e poderão sentir um maior impacto também por causa disso. Ou seja, não se trata pura e simplesmente pela idade em si, mas pelas condições de vida que tinham
à partida ou que se vieram a desenvolver durante a crise. E por isso não é muito expectável que nós encontremos diferenças muito significativas entre os diferentes territórios no país, o que não significa que não existam. Nós não temos, neste momento, estudos que discriminem a esse ponto e que nos permitam dizer que, seja em Torres Vedras ou noutra área geográfica do país, existe uma maior incidência clara do impacto desta crise. Virando aqui um pouco a página nesta entrevista, eu perguntava, ou pedia ao Francisco para fazer uma breve abordagem diacrónica, digamos, ao seu percurso profissional. Eu acho que o meu percurso profissional acaba por ser muito influenciado por aquilo que o antecede, por exemplo, em termos de percurso associativo. E por isso eu ligo muito isso a experiências como a criação do Académico de Torres Vedras. A Câmara Municipal de Torres Vedras aparece um pouco nessa sequência da atividade associativa que eu tinha, dos projetos associativos. E uma das coisas que acabo por fazer, essencialmente, não foi a única, mas durante 2 anos, que foi começar por montar verdadeiramente no setor da juventude na Câmara e os seus programas. Depois daí, acabei por fazer uma viragem completamente, uma viragem muito grande. Fui fazer formação na área de recursos humanos, formação pós-graduada nessa área, mudei para a área para a área de organizações. E, portanto, trabalhei enquanto diretor de recursos humanos e depois com responsabilidades em higiene e segurança do trabalho, qualidade, ambiente, durante uma década. Passei para a área de consultoria e comecei a trabalhar em psicologia das organizações enquanto consultor, enquanto já estava envolvido muito no projeto da Ordem dos Psicólogos. O Francisco falou há pouco do seu envolvimento no Académico de Torres Vedras. Um dos projetos que o Académico tem estado a desenvolver com a Câmara Municipal e que começou, digamos, no seu tempo, entre aspas, foi o Atitude Positiva. Que relevância que atribui, digamos, a esse projeto? Eu acho que ainda hoje é um projeto muito importante e na altura foi assim foi um grande desenvolvimento para aquilo que existia de respostas em Torres na área. Um projeto que começa ligado aos planos municipais de prevenção das toxicodependências, começa como um projeto piloto associado a isso, mas que se distinguia desde o início, se distinguiu por, lá está, trabalhar uma área de desenvolvimento de competências socioemocionais que hoje cada vez são mais valorizadas e que hoje até o próprio espaço da legislação que existe em Portugal, uma legislação voltada para a inclusão nas escolas, cada vez valoriza mais. Hoje há instituições, como por exemplo a Fundação Carlos Gulbenkian, que lançou um programa nacional que é as academias Gulbenkian, que o que fazem é promover precisamente a existência de projetos deste género por todo o país. E, aliás, o Atitude Positiva foi considerado pela Gulbenkian um projeto de referência para ser replicado por outras partes do país. Portanto, o Atitude Positiva, na altura, foi marcante por ser inovador, de facto. Mesmo no contexto nacional, não havia muita coisa do mesmo género. Depois, inovava também por ser muito exigente desde o primeiro momento na avaliação dos resultados do trabalho que fazia. E no relatar dessa avaliação aos decisores políticos. Desde o primeiro momento havia um conjunto de informação que ficava pública e que era distribuída aos decisores políticos aqui em Torres sobre está aqui quanto é que se investiu no projeto e está aqui que resultados. E esses resultados não eram os resultados que eram mais comuns às vezes de se falar nos projetos, que era basicamente se as pessoas tinham, se quem participou no projeto tinha gostado ou não tinha gostado. Não. Era uma avaliação do ponto de vista científico, em que se verificava com grupos de controle e com grupos experimentais se de facto o trabalho estava a ser feito, estava a ser significativo, ou seja, se havia um desenvolvimento das competências
mais naqueles que estavam a poder usufruir do projeto do que naqueles que não usufruíam do projeto. Publica em revistas científicas internacionais os seus resultados, é um projeto com muita credibilidade a nível nacional e que tenho muito orgulho em de facto, ter lançado o projeto. Um projeto que neste momento a Ordem dos Psicólogos está a desenvolver com a Câmara Municipal é as conversas em tempos de pandemia. Que relevância que também atribui, digamos, a esta iniciativa? Pois eu acho que é muito importante que as autarquias se envolvam na promoção da saúde de uma forma geral, da saúde psicológica em particular e neste caso na promoção da literacia e, portanto, esta iniciativa, num momento como aquele que estamos a atravessar, reveste-se de bastante importância porque julgo que é uma forma de complementar aquilo que seja a oferta de serviços públicos na região, de chegar a muita gente e para aquelas pessoas que o poderem ser despertados para algum tipo de, então se calhar eu poderia fazer mais assim, ou se calhar podia fazer mais desta forma ou daquela, eu não me tinha lembrado, esta é uma boa recomendação, o ouvir estas conversas com especialistas em várias áreas, acho que é uma ótima iniciativa, foi uma proposta que surge da própria autarquia e, portanto, que nós achamos uma ideia muito interessante, precisamente por ter este potencial, seja aqui a nível local, seja de poder ser disseminado para outros municípios. Um outro projeto da Ordem dos Psicólogos é o selo das comunidades para envelhecimento ativo, um selo que, aliás, a Câmara Municipal de Torres Vedras recebeu, foi-lhe atribuída. Que relevância é que também, digamos, atribui a esta iniciativa? O selo vem tentar contribuir, é um contributo, distinguindo boas práticas e permitindo, porque o selo vem com um guião, uma espécie de guião de boas práticas, para que cada município, mesmo que possa não ter o selo agora, possa olhar para esse guião e ver, eu se calhar podia começar a fazer isto, se calhar podia adotar esta ideia e começar aqui a desenvolver. Se calhar podia falar aqui com as associações do Conselho para começarem a trabalhar esta área, porque isto era importante aqui para a comunidade. E por isso, do ponto de vista da melhoria contínua das práticas, também é importante, mesmo para uma autarquia como Torres, que foi uma das cerca de uma centena, salvo erro, que receberam este selo, é também sempre um momento que serviu de reflexão para as suas práticas e que pode permitir melhorar, porque os selos não são coisas tipo preto e branco, portanto significa que a Câmara de Torres Vedras conseguiu identificar um conjunto de boas práticas suficientes para merecer o reconhecimento pelo selo. Certamente que existirão outras boas práticas que ainda não têm e que poderá vir a ter e, portanto, também é uma oportunidade de continuar para uma edição seguinte do selo, para o manter, a continuar a desenvolver essas boas práticas. E isto é uma das áreas mais críticas para o futuro das sociedades e não tem que ver simplesmente com quando somos mais idosos. Trata-se de envelhecimento, trata-se de ciclo de vida e isso faz-se desde o princípio, com os hábitos de vida que nós adquirimos. O Francisco reside no Conselho, mais concretamente no Torcifal, mas exerce a maior parte do seu tempo, em termos de atividade profissional, em Lisboa. O que é que o faz continuar a residir no Conselho? É a boa qualidade de vida? Como é que tem também visto, digamos, a evolução do Conselho ao longo das suas décadas de vida? Sim, de facto, eu acho que o Conselho tem uma boa qualidade de vida. Quando olho para trás, que cresci em Torres, eu julgo que a transformação é muito grande. Acho que a aposta que se foi fazendo ao longo dos anos nos espaços verdes é uma coisa que eu não consigo deixar de destacar. Apreciei o momento e pude vivê-lo de uma forma até participante quando se começou a apostar mais nas dimensões culturais. Há sempre aquela coisa da vinculação aqui onde se viveu toda a vida e é especial sempre poder ter estes momentos mais voltados aqui para Torres Vedras. E, portanto, muito obrigado. Obrigado nós. Estivemos então à conversa com o Dr. Francisco Rodrigues, agradecendo o convite
do facto de ter aceito o convite para esta entrevista e desejando-lhe as maiores felicidades para o seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado.